Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e hoje nós vamos bater um papo sobre o impacto das exportações do agronegócio na economia brasileira. Nosso convidado deste programa é o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo aos Cenários. Primeira vez aqui com a gente, não é isso? Primeira vez, tudo bem, Carla? Prazer estar aqui conversando com você. Tudo bem, vamos iniciar então. Doutor Sérgio, primeiramente eu gostaria de iniciar esses cenários pedindo para o senhor explicar para a gente, né, o tema desse programa, que é qual o impacto das exportações do agronegócio na economia brasileira. É um pouco a gente observar, na verdade, o impacto do agro, nem só nas exportações, mas olhando de uma forma mais ampla na economia brasileira como um todo, né? Obviamente, o impacto nas exportações acaba gerando um processo de crescimento, de diversificação, da economia brasileira no final, que é extremamente positivo, e o agronegócio teve um papel extraordinário ao longo das últimas décadas para fazer isso acontecer. Então, ao longo desse período, a gente viu uma presença cada vez maior do agronegócio na economia brasileira. Hoje, o segmento é em torno de um terço do PIB brasileiro, e por conta disso, a gente consegue ver esse dinamismo do setor, das diversas produções da agropecuária, alavancarem especialmente o interior, as áreas em que tem essa presença com intensidade no nosso país. Não à toa a gente está vendo ao longo desse período, por exemplo, o Centro-Oeste crescer com intensidade, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, estados eminentemente do agronegócio, têm sido elementos importantes na exportação, no crescimento brasileiro ao longo da nossa história recente. Então, o agro tem sido um grande fator dinâmico de crescimento econômico e também de exportação. E qual foi o desempenho das exportações do agronegócio brasileiro nos últimos meses e como esse desempenho se compara ao mesmo período do ano anterior? Vamos fazer aqui um paralelo de 2022 e 2023. O senhor consegue fazer isso para a gente? O desempenho esse ano está sendo muito forte porque a gente teve uma super safra, né? E os preços ainda estão muito favoráveis. Os preços em reais subiram com intensidade da pandemia para cá e continuam elevados. E junto com isso a gente teve uma safra espetacular em 2023, né? A safra foi bastante forte, a produção aumentou com intensidade e a consequência disso se deu no saldo da balança comercial. Ano passado a gente teve um saldo da balança comercial apenas do agronegócio, da ordem de 140, 141 bilhões de dólares. A gente está falando de um saldo esse ano que deve chegar na casa de 170 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia, o saldo da balança comercial brasileira como um todo é 95 bi, provavelmente vai chegar a 95 bilhões de dólares esse ano. Para um saldo do agronegócio positivo de 170 bi, a gente consegue observar que o resto da economia está em déficit e é praticamente a indústria, né? Se a gente junta ainda as outras commodities que a gente tem, mineração, petróleo, o saldo das grandes cadeias de commodities no Brasil dá 220 bilhões de dólares, provavelmente, esse ano. Ou seja, para um superávit total de 95 bi, 220 menos 95, a gente está falando em cerca de 125 bilhões de déficit, e que a maior parte disso é a indústria. Então, só para reforçar um pouco essa ideia desses dois Brasis, um Brasil que é dinâmico, exporta bastante, está atrelado às commodities, a maior parte dessas commodities é do agronegócio, e tem um país mais fechado, mais protecionista, que não se abriu para a produtividade ao longo das últimas décadas e que tem esse déficit gigantesco e que está aumentando ao longo dos últimos anos. Então, o agro tem ajudado muito nas contas externas brasileiras, tem sido, de fato, um elemento bastante positivo para evitar que a gente tenha uma crise externa, né? O Brasil, ao longo de quase toda a sua história, foi um país que vivia em crise de balanço de pagamentos, em crise externa por conta de falta de dólar, por conta de déficit em conta corrente. As contas externas, em geral, no Brasil sempre foram muito complicadas. Na primeira década desse século para cá, houve uma virada. E uma parte importante da explicação dessa virada são os saldos comerciais que o agronegócio está gerando para a gente e a atração de investimento também. Muita parte do investimento que vem para as empresas aqui no Brasil são investimentos que vêm
para atingir as commodities como um todo. E quais produtos agrícolas específicos tiveram o maior crescimento nas exportações recentes, né, em termos de valor e volume? O que teve mais expansão ao longo desse período foi o complexo da soja, né, que na verdade tem tido ganhos extraordinários ao longo dos últimos anos, não só agora. Açúcar está passando por um momento muito positivo também, né? E aqui a gente faz a distinção do etanol com açúcar. O etanol está no momento mais complicado por conta das restrições de preços da Petrobras. Então tem um cenário que o etanol está vivendo um pouco mais de dificuldade, digamos assim. Mas o açúcar, por conta de restrições de produção que a gente vê acontecer na Índia, né? A Índia está cada vez mais focando sua produção de álcool e menos de açúcar, e a gente está vendo um cenário que no mundo inteiro isso está acontecendo, né? A busca pela energia renovável, e a Índia, que é um grande player produtor, está fazendo isso com intensidade ao longo dos últimos anos. Isso acaba beneficiando o Brasil, né? Em termos de produção de açúcar, essa exportação tem também crescido com força e tem ajudado nesse setor. E outro complexo importante que está crescendo muito em produção, exportação, investimento, e que vai ficar cada vez mais importante na pauta de exportação brasileira, é a celulose, papel celulose, né? Essa indústria tende aí nos próximos anos, e já está acontecendo isso de certa forma agora, ter cerca de 10% da balança comercial do agronegócio brasileiro, né? Então, assim, mostra também uma importância desse segmento cada vez maior que a gente está vendo acontecer nesse período. E quais mercados internacionais o senhor poderia apontar para a gente que têm se destacado como destinos promissores para as exportações do agro brasileiro? A China é o nosso grande mercado, né? Não tem muito por onde escapar, né? Metade da soja que a China utiliza praticamente vem do Brasil. E diversos outros produtos. Quando a gente olha, na verdade, produção e exportação brasileira das diversas cadeias agrícolas, a gente é primeiro, segundo, no máximo quarto lugar de produção e exportação, né? Então, a gente tem uma matriz produtora diversificada e de exportação também diversificada de produtos. Mas o grande comprador definitivamente é a economia chinesa, né? Ela é a grande demandante porque tem problemas de capacidade de produção para atender uma população bastante grande que está ficando rica e que está consumindo mais, especialmente proteína animal. Então a gente vê um cenário ao longo dos próximos anos que a China vai continuar sendo esse grande demandante. Agora, a China não vai estar aí para sempre com essas taxas de crescimento, ela passa por dificuldades agora em conseguir gerar os crescimentos que tinha no passado, tem problemas políticos que ela vive também, centralização política, enfim, são questões que a gente precisa acompanhar ao longo das próximas décadas, que fazem com que a gente comece a olhar com outros olhos outros players, né? A gente precisa cada vez mais diversificar nossa pauta exportadora, né? A gente olhar o Sudeste Asiático, olhar o Oriente Médio, olhar a própria União Europeia, a África. A África vai virar um polo importante de crescimento populacional e talvez econômico, né? A África tem muitos desafios institucionais, econômicos pela frente ainda, mas é um continente que está apostando firme em maior crescimento econômico nos próximos anos, está se modernizando, está se reformando, né, com todas as dificuldades que a gente conhece, mas tem um potencial muito grande e é onde o crescimento da população vai estar. Quando a gente olha os próximos 30, 40 anos, cerca de 60, 70% da população que vai nascer no mundo vai ser na África. Então, assim, você tem uma população demandante de alimentos que vai crescer com força nessa região, nesse continente, e o Brasil está aqui do lado, né? A gente precisa ter essa capacidade, esse olhar cada vez maior continuando para a China, sem sombra de dúvida, vai continuar sendo o nosso grande carro-chefe importador, mas a gente precisa ter um pouco esse olhar de diversificação para outros países. E um outro ponto importante, que talvez no curto e médio prazo reforce a posição do Brasil em relação à China, é a guerra comercial e guerra geopolítica que a China está vivendo hoje com os Estados Unidos. Tem uma grande chance da gente, eventualmente, se o Trump virar presidente de novo ano que vem, a gente vê essa guerra comercial se aprofundar entre China e Estados Unidos e acabar sobrando de forma positiva para a gente aqui. A gente viu isso acontecer em 2017, na safra de soja daquele ano, na exportação de soja, a gente exportou muita soja no segundo semestre para a China por conta das perdas que os Estados Unidos tiveram naquele momento por conta do aumento de tarifa e a retaliação que os chineses fizeram com os americanos. Então, tem aí um caminho, né, adicional de exportação que a gente vai poder explorar por conta dessa guerra comercial crescente que a gente está vendo acontecer entre chineses e americanos. Então, mesmo com as dificuldades da China, ainda tem aí um caminho muito grande de exportação que a gente vai viver
para fazer essa exportação para eles acontecer. Perfeito. E quais foram as mudanças mais significativas nas políticas comerciais que afetaram as exportações do setor agropecuário brasileiro em 2023? Olha, esse ano, na verdade, não tiveram grandes mudanças do ponto de vista de política comercial, né? Acho que a grande mudança, na verdade, o grande efeito que a gente teve acontecendo no setor foi justamente a própria safra muito positiva que a gente teve e acabou fazendo com que essa produção, essa exportação acontecesse com intensidade. Poderia ser mais intenso ainda se não tivesse os problemas eternos, históricos de logística. A gente não conseguiu, no final, fazer o ritmo de exportação necessário para conseguir ter com que essa produção atingisse o mercado externo com a velocidade que se desejaria. A gente viu, por conta disso, essas dificuldades logísticas de silo, a gente acabou sendo afetado, de certa forma, positivamente aqui dentro, né, pensando no consumidor, com os preços que caíram. Os preços aqui dentro descolaram um pouco dos preços internacionais lá fora por conta desse excesso de produção que acabou ficando aqui dentro. Então, essa questão, que talvez, olhando do ponto de vista do agronegócio esse ano, foi mais importante como sinalização do que a gente precisa atacar olhando para frente, né? A questão logística, os silos, a infraestrutura de exportação do setor precisa melhorar para a gente acomodar cada vez mais essa demanda que vai ser crescente de China e de outros lugares. Então, a super safra foi o grande elemento importante esse ano, e um outro que a gente vai precisar acompanhar, que está ainda encaminhado, mas que avançou um pouco esse ano, porque houve desejo muito explícito, muito claro do governo para isso acontecer, que é o acordo comercial com a União Europeia, né? A possibilidade de a gente ter esse acordo avançando, né? Ele está longe de ser assinado, de fato acontecer, mas há vontade política de ambas as partes para que isso aconteça. Isso aqui também pode abrir um espaço para a agricultura brasileira no futuro, se for bem feito o acordo, se não tiver nenhuma restrição como foi colocado, e aí, nesse sentido, é algo que a gente precisa olhar com bastante atenção, né? A Europa demandou restrições em relação a desmatamento, a questões que o agronegócio não está envolvido, mas que por conta justamente de pendências políticas e de proteção do próprio agronegócio da Europa, o agronegócio brasileiro acaba sendo injustamente acusado. E aí você acaba atrasando uma negociação que já está mais do que atrasada, já era para a gente ter assinado isso há muito tempo atrás. Mas o que importa é que tem vontade política para acertar essas arestas, esses pontos, e a gente ter aí, ao longo dos próximos anos esse acordo assinado finalmente. Aproveitar aqui para a gente falar, né, que o senhor estava falando das questões logísticas, né? Eu gostaria que o senhor falasse quais são os principais obstáculos, né, os principais desafios enfrentados pelo setor na hora de exportar os produtos. É sempre o mesmo desafio, de certa forma, que o resto do país inteiro tem, né? São os custos de logística. Mas como a gente é muito produtivo, né? A gente fez reformas profundas no setor ao longo dos últimos 40 anos, fazendo com que a produtividade aumentasse, a gente aumentasse a produção sem usar tanta terra, tem a questão dos defensivos, tecnologia aplicada ao setor, as sementes, enfim, você tem aí uma ampla gama de revoluções, renovações, invenções tecnológicas ao longo desses últimos 40 anos que ajudaram o setor a se tornar extremamente competitivo, né? Para adicionar essa competitividade num ponto além, a gente precisaria justamente investir nessa questão da infraestrutura. A gente ter rodovias de melhor qualidade, ferrovias mais amplas de melhor qualidade, os portos conseguirem adequar uma demanda de exportação mais forte, como a gente viu acontecer esse ano. Então, esse desembaraço da produção virar exportação, isso precisa evoluir. Isso afeta o agronegócio, isso afeta a indústria brasileira como um todo, né? Então, acho que precisa ter esse cuidado com a infraestrutura nos próximos anos. Outro cuidado que a gente precisa ter na questão de custo também, mas no custo tributário, né? A reforma tributária está acontecendo agora, o setor foi bastante favorecido, né, com as alíquotas que foram colocadas, né, especialmente a cesta básica com a alíquota zerada, mas a gente precisa começar a ter um pouco de cuidado com outros impostos que começam a aparecer e que lá na frente podem virar um problema, a gente precisa estar muito atento, né? Por exemplo, as contribuições estaduais que já existem em alguns estados, né, do Mato Grosso é a mais antiga de todas, e que é um imposto em cima do setor que acaba penalizando e tendo aí um problema de efeito de preço no final e de perda de competitividade por conta desse imposto, né? Obviamente os estados colocam esse imposto e fazem o argumento de que esse imposto é para aumentar a infraestrutura,
mas não é bem exatamente o que a gente está vendo acontecer com força ao longo desses últimos anos. E na reforma tributária, essa contribuição foi colocada ali na Constituição, né, para pelo menos ficar por mais alguns anos, quase 20 anos, e abre-se uma brecha muito grande para eventualmente outros estados conseguirem isso também no futuro. Então, essa questão dessa contribuição, da contribuição estadual, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para ela não ampliar e acabar atingindo outros estados também, além dela eventualmente de fato acabar no futuro, né? E a gente precisa ter um pouco de cuidado também com o que a gente vê acontecer na reforma apresentada agora do Senado, que é esse imposto de exportação em commodities metálicas e petróleo que foi colocado, né? O governo, o Eduardo Braga, coloca que é um imposto simbólico, que é 1% só, mas você está onerando exportação, você está taxando, né, produção de mineral e de petróleo, que grande parte disso é exportação, e você começar com 1%, né, Kelly, a gente já viu isso acontecer no passado, esse 1% vira 2, vira 5, e começa a escalonar, a subir no futuro. Então, se é um mau caminho, digamos assim, uma parte complicada dessa reforma tributária que foi colocada que a gente precisa acompanhar. Então, mas, de certa forma, vamos pensar assim, a frente parlamentar do agronegócio é bastante forte, se solidificou ao longo dos últimos 20 anos e ela consegue evitar que essas taxações indevidas acabem acontecendo, o que é um sinal de importância e que tira um pouco da preocupação de que, olha, vai ter uma taxação indevida acontecendo aí no setor. Lembrando, não é que o setor não deva ser taxado, né? Todo setor tem a possibilidade de ter imposto, isso é normal. O que a gente precisa ter cuidado é que um setor que é eminentemente de exportação, você não tenha um imposto que acabe contaminando e aumentando o preço dessa exportação. Num país que já tem um custo de infraestrutura muito elevado, você colocar um imposto que pode contaminar o preço da exportação é muito ruim, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. E também para não virar uma bola de neve, né? Como o senhor falou, para 1% não virar 2, 3, 4, 5, não é isso? Exatamente, é uma brecha que se abre agora, né? O Eduardo Braga falou, não, é simbólico, é 1% para ajudar no fundo regional, né? Que aumentaram o fundo regional de 40 bilhões para 60 bilhões de reais, 1% na taxação da produção da extração de mineração e petróleo seria para isso. Mas a gente sabe que esse fundo, por enquanto, está em 60 bi, eventualmente pode subir, pode-se começar a olhar esse imposto de 1% para financiar outras coisas, enfim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as brechas que se abrem no país, e essas brechas são sempre perigosas porque costumam ir para o lado errado no final. Perfeito. E como que as tendências de consumo e preocupações com a sustentabilidade têm afetado as exportações do agronegócio brasileiro? Olha, vão ser cada vez mais importantes ao longo dos próximos anos, porque a pauta ESG, né, o Environment, Social e Governance, né, o meio ambiente, o social, a governança, essa pauta entrou para ficar e cada vez mais as empresas lá fora e aqui dentro pautam sua produção, seu consumo, sua importação sob essa ótica. Então, essa ideia de ter um Brasil que é sustentável, que tem uma matriz energética limpa, que cuida da floresta amazônica, é essencial para você atrair esse consumidor lá fora. Porque cada vez mais o consumidor chinês, o consumidor indiano, europeu, americano, o consumidor jovem, especialmente lá fora, ele está cada vez mais preocupado com essas questões ambientais e de sustentabilidade. E aí faz parte do setor do agronegócio brasileiro mostrar para o mundo que ele é sustentável, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, né, floresta que a gente tem aqui na agricultura brasileira, que é um projeto já relativamente antigo, digamos assim, extremamente sustentável e que coloca a pauta da sustentabilidade totalmente na produção agrícola brasileira, né? O que acontece lá do desmatamento não tem a ver com este grande setor exportador que é o agro, tem a ver com grileiros, com garimpagem ilegal, que não é e que não afeta e que não tem nada a ver com esse setor. Então, tem um trabalho aqui de imagem também que precisa ser feito lá fora para convencer a classe política externa, os consumidores lá fora, de que os produtos que saem do Brasil são ambientalmente corretos, são lidados, né, essas questões são lidadas de forma eficiente, de forma correta, para a gente continuar atraindo esse consumidor, especialmente o consumidor mais jovem, que está cada vez mais demandante dessas questões ambientais.
Então a gente precisa ter um pouco de foco não só em continuar exportando, porque a gente meio que entrou no automático ao longo desses anos. A gente exporta para a China, ponto, acabou. Né? Mas a gente precisa ter esse cuidado com a imagem, que eu acho que a questão do acordo comercial com a União Europeia apareceu muito forte, o cuidado que a gente precisa ter nesse sentido, né? De mostrar para o mundo que a nossa agricultura é sustentável, lida bem com essas questões ambientais e que, eventualmente, o que vem lá de fora de propaganda negativa, muitas vezes é de interesse político, que aparece, por exemplo, de um protecionismo europeu, francês, com a sua agricultura, que acaba nos afetando, né? Então, acho que tem um trabalho aqui de formiguinha, conjunto da produção, de continuar exportando, mas de vender essa imagem sustentável do Brasil lá fora, né? Para a gente continuar atraindo esse consumidor jovem que está cada vez mais preocupado corretamente com a questão ambiental, com a questão climática. Perfeito. E para a gente encerrar o nosso quadro de perguntas, quais são as perspectivas para o futuro das exportações do setor agropecuário brasileiro? Perspectivas seguem sendo muito positivas. Hoje, se a gente olha a exportação brasileira, cerca de 77% da exportação brasileira é commodities, né? Pegando os três grandes conjuntos, né? A gente está falando aí cerca de 3/4 da exportação brasileira, que já é commodities e vai provavelmente continuar subindo, porque o resto da economia, infelizmente, a indústria tem baixa competitividade. Então, esse setor de commodities, né, as grandes commodities, que são aí cerca de 40, 45% do PIB brasileiro, vão continuar sendo o centro dinâmico de crescimento, vai ajudar o interior a continuar crescendo com intensidade, né? Tudo que a gente está vendo acontecer com o Centro-Oeste, por exemplo, nos últimos anos, vai continuar sendo aí uma força muito importante ao longo desses próximos anos, como a gente viu acontecer ao longo das últimas décadas. Se a gente pegar o exemplo do Mato Grosso, né, Kelly? Mato Grosso, em 40 anos, cresceu quase 800% o seu PIB. O Brasil cresceu nesse período 120%, né? E o Mato Grosso, de novo, quase 800%, né? E basicamente por conta do agronegócio, né? Hoje, cerca de 1/3 do saldo comercial brasileiro vem do Mato Grosso, né? 1/3 da balança comercial brasileira inteira vem só de um estado, que é o Mato Grosso, e basicamente, quase inteiramente, por conta do agronegócio. Então, essa força dinâmica desse setor vai continuar muito presente, porque a China vai continuar demandando, as questões geopolíticas vão nos ajudar, tem outros players que vão acabar se tornando compradores. Então, assim, eu acho que tem uma frente de crescimento ainda muito forte nos próximos anos para a produção e para a exportação. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos para as considerações finais do nosso convidado, doutor Sérgio. A palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, Kelly. Foi um prazer falar aqui com você, com quem está nos assistindo, e a deixar um pouco esse recado, né? O agro, as commodities como um todo, foram sempre, ao longo das últimas décadas, um elemento muito importante no crescimento da economia brasileira, na diversificação, especialmente de uma dinamização do interior, que a gente vê acontecer com força ao longo desse período. Este provavelmente vai continuar sendo o cenário ao longo aí das próximas 2 décadas, pelo menos, e a gente precisa estar bastante atento que o agro vai ganhar cada vez mais força econômica e política, né, aqui dentro da nossa economia. Então é isso, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação do doutor Sérgio Vale, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.